not a drill. Please, remain calm. There is nothing to fear. Bem-vindos ao canal Detonando Geek. Este é o Hard Tech, aqui a gente dá uma escovada nos bits. Objeto de estudo hoje, Decalisto Protocol na plataforma PlayStation 5, mas fica tranquilão aí que essa semana ainda sai do Series S e X também. Mais de 10 dias depois que lançou o jogo e agora o Detonando Geek tá falando: ai, Gatti, eu já vi em todo lugar, já sei tudo. Sabe nada, você não sabe do que a gente vai falar. Vou trazer coisas incríveis pra você. A gente tá mais ou menos uma semana sem fazer vídeo, justamente porque eu tava em Dubai, em férias, andando de Uber Ferrari, com dinheiro de apoiadores, para uso próprio. Mentira, gente. Eu tava trabalhando em AIDA, tem um update monstro hoje. Muito feliz de trazer esse update para vocês. Eu antecipei um cronograma de AIDA e, cara, ele é um update principalmente em AIDA Luz e vai trazer muitos detalhes e vai ajudar muito para que você entenda o nosso ponto de vista sobre esse game e principalmente o que ele entregou de verdade nos quesitos de iluminação. Lógico que tem detalhes aí de FPS e todas as outras coisas que nós vamos trazer para vocês. Informações realmente bem inéditas em relação ao planeta Terra inteiro. Por falar em update em AIDA, é uma semana trabalhando com programação, fora basicamente do YouTube, fora das redes sociais, a galera me viu muito pouco em todos os lugares que eu ando pela internet. Cara, é muito legal porque eu vim de uma maratona de uma semana de programação e falar justamente numa parada da hora, de uma dica que a gente sempre traz aqui. Eu fico feliz de verdade quando a gente tem um apoio da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. É uma instituição que tem uma credibilidade incomparável, de verdade mesmo. Atualmente os caras têm mais de 60 mil alunos online, nos mais diversos cursos de arte, tecnologia, fotografia e vários cursos que você pode ter. Todas áreas que estão bombando no mundo, exatamente, áreas que realmente você tem aí uma recompensa ao final do curso. Cursos do zero ao pro, ou seja, você chega lá panguando no bom e sai de lá muito pró também. Um curso que eu adoro falar aqui, que eu trago sempre pra galera, é da Unreal Engine, cara. Muito embaçado esse curso, com um professor atuante no mercado de trabalho. Inclusive, eu tenho aí a honra de tê-lo como inscrito aqui no canal. O professor da EBAC é inscrito aqui do DG, andou até comentando já em alguns vídeos aí. Muito obrigado e mandar um salve pra ele aí. E é um excelente trabalho que ele faz lá na EBAC e você pode ter esse aproveitamento. Além do curso, eles têm várias iniciativas que te colocam no mercado de trabalho. Ou seja, você não vai ficar lá moscando, eu já tenho a técnica e agora o que eu faço com ela? Né? Os caras têm várias iniciativas, você faz um projeto durante a construção no curso, você constrói um projeto, esse projeto vai para o seu portfólio, o que já é embaçado demais também. E cara, você já pode sair de lá, ano 2023, com update grande, mudança de carreira inclusive, salário inicial acima de R$6.000, muito top. E com uma boa base, porque a base é fundamental. Eu falei pra você que fiquei uma semana fazendo update em AIDA. Se eu não tivesse base, isso poderia virar 6 meses fácil e nem ter o resultado que eu consegui. Então, a base é fundamental, aproveita a base e, é claro, descontão Detonando 200 já para te dar aquele pontapé inicial e você realmente ir para uma área que você gosta, uma área que tá bombando e claramente dar update, assim como a gente deu em AIDA. Bora aí com imagens na tela. Decalisto Protocol é desenvolvido pela Striking Distance Studios, que é um estúdio iniciante, porém com seus funcionários bem veteranos. O diretor do game participou aí do desenvolvimento da primeira versão de Dead Space, que também tá para sair em janeiro. Legal, né? Outra coisa também, ele é publicado pela Krafton, que é a mesma publicadora de PUBG. O jogo é desenvolvido na Unreal Engine 4, que já começa algumas discrepâncias pelo padrão gráfico que ele oferta ao player. De verdade
mesmo. Ele também tem outra discrepância que acabou saindo também para Old Gen, ou seja, ele é um jogo cross-gen, mesmo com uma protuberância gráfica. Algumas dessas peças Old Gen e Unreal Engine 4, não necessariamente a engine, mas como foi utilizada, impactaram um pouco no desenvolvimento, como a gente vai observar agora durante a nossa análise. Passando para as resoluções, vamos começar com o modo qualidade no PlayStation 5. Para esse modo ele trabalha em 4K Dynamic. E ele trabalha com uma resolução mínima de 1290, chegando a uma máxima de 4K. Essa máxima de 4K provavelmente não é nativa, deve ficar num eixo de 10% a menos, porque o jogo utiliza TAAU ou até mesmo FSR, que modificaria a saída. Então ele não deve chegar no quadro 4K nativo. No entanto, essa passagem acaba sendo em macro muito positiva, a visualização em um televisor 4K, você não tem uma dimensão tão grande de perda de resolução, mesmo quando ele atinge as mínimas, e são bem mínimas, 1290 é uma taxa bem pequena em relação ao quadro 4K, como você está vendo a escala aí, referência em escala real, né, do quadro, mas o jogo tem uma temática escura também, então a percepção não é tão aguçada quanto você poderia em um jogo mais brilhante, por exemplo, então se corre muito bem. Nesse modo também ele possui Ray Tracing por reflexos e também Ray Tracing para oclusão de ambiente. No modo performance do PlayStation 5, a gente trabalha com máxima de 1440, mínima de 1190 no Dynamic Resolution também. Aqui você perde Ray Tracing em tudo, reflexos e oclusão de ambiente, mas ganha em FPS, atingindo até 60 quadros por segundo. Mais pra frente a gente vai comentar sobre isso. No PlayStation 4, nós trabalhamos com o primor aí máximo de 1080p e cai para até 890p também. Então, todas as três trabalhando com faixa dinâmica. O prejuízo maior em um televisor de 4K fica por conta da versão do PlayStation 4. Claramente o nível de detalhe diminui. Mas a que ponto o nível de detalhe diminui? Vamos dar uma olhadinha e a comparação de AIDA visão. E a gente verifica em uma cena mais focada no personagem as escalas apresentadas. Então 1462 100% representa o modo qualidade. Depois a gente tem o modo performance que traz 93% em relação à qualidade e o modo PS4 que traz 80.3 em relação ao modo qualidade do PlayStation 5. Essa é uma cena focada muito mais no protagonista. Agora vamos para uma cena mais escura e ver o nível de perda dos consoles. Então nós temos como um marco aí 1535 100% no modo qualidade, depois a gente vai para 71%, ou seja, tivemos uma perda de praticamente 29% indo para o modo performance no modo mais escuro, e agora no PlayStation 4 chegamos a 62%, quase 40% de detalhes a menos. É importante entender que essa referência de AIDA visão, ela é uma referência no nível de detalhes que você pode ver como se fosse o olho humano, tá bom? Outra coisa também, agora colocamos uma cena com mais detalhes e mais iluminada. E aí a gente vê caindo bastante as coisas. Então, nós temos um marco de 100% na qualidade, cai 9% na parte do performance, manteve aí uma excelência boa, e no PlayStation 4 a gente perde muito, a gente chega a quase a 60% de perda, ele deu um marco aí de 43%. Dá uma olhada também que aqui começa um outro problema do PlayStation 4, que não é só a questão do detalhe por conta da resolução, é por conta da retirada de malhas 3D na renderização da versão PlayStation 4. Se você olhar lá embaixo, você vai ver que as duas primeiras imagens do PlayStation 5 possuem um corpo, já a terceira imagem do PlayStation 4, esse corpo não está lá, somente a marca de sangue. Cara, aqui acontece uma coisa interessante, porque a Strike and Distance, ela utiliza uma técnica muito antiga de renderização meio que seletiva de acordo com a performance. Então você oculta malhas 3D. Fazia muito tempo que eu não via essa parada em jogos e eu acho até esquisito. Um jogo que passou muito tempo se auto-intitulando um Quad-A, utilizar uma técnica de mais de 10 anos atrás a fim de aprimorar, otimizar a coisa. The Callisto Protocol já começa a mostrar que ele tenta ir para o futuro desesperadamente, mas ele está com uma corrente no passado, não só no motor gráfico, não só no cross-gen, mas também na técnica que seus desenvolvedores utilizam.
Essa é uma técnica que não é mais utilizada. A gente tem a mesma exibição de malhas 3D em todos os consoles quando é lançado os jogos, e os desenvolvedores mudam as qualidades, mas não retiram mais as malhas 3D. Então aqui é um ponto negativaço para o game, essa técnica é ultrapassada. Mostrando mais um pouco aí do que some, não é só esse corpo, todas as cenas têm alguma malha 3D a menos, que é retirada para ele conseguir impulsionar a renderização, e quando aparece tudo, a gente já mostrou inclusive no vídeo de primeiras impressões, algumas coisas brotam do nada, as texturas aparecem do nada, a carga de I/O do PlayStation 4 não está suportando o game, claramente, essa lentidão de carregar as texturas acaba prejudicando bastante a exploração e imersão da versão do PlayStation 4, cara. Então, de verdade, essa é uma versão do PlayStation 4 que deveria ser evitada. Não tá legal, não deveria ter sido lançada. Outra coisa também que é muito chata no PlayStation 4, agora vamos dar uma olhadinha no FPS, é a relação que no level 5 ele cai para 24 Hz. É importante entender que Cinematic é uma coisa, level sequence é outra. Cinematic é uma cena que é carregada, mostra, depois é carregado o jogo e entrega para o player. Level sequence é a sequência, ou seja, está jogando e aí entra uma sequência que tira o controle da mão do player, ela efetua a movimentação, a cena cinematográfica e depois volta para o player imediatamente. Level sequence faz parte do gameplay. E como você vê aí, você verificou que está caindo 24 Hz durante o gameplay. Isso necessariamente não é uma queda de performance em relação ao console, mas é uma configuração no jogo, tá bom? Então, nas cenas de level sequence, todas estão caindo 24 Hz. Cara, é muito ruim, você tá a 30, de repente cai 24, e depois você volta para 30, e aí a gente volta aqui de novo, você dá uma olhadinha ali, que ali chegou um ponto que caiu 14. Não é que caiu o FPS, é que o I/O do PlayStation 4 tá tentando desesperadamente enviar a parada aí para a tela e demora para carregar. E quando demora para carregar, dá aquela travadinha até voltar para a mão do player. Na outra porta não aconteceu isso, então existe uma aleatoriedade dessas paradinhas antes de voltar para a mão do player. Mais uma vez, a versão do PlayStation 4 é a versão que não deveria ter saído mesmo. Agora vamos para luz. Luz é uma coisa muito importante em um jogo de terror, e luz é uma coisa que The Callisto Protocol se gabou bastante. Luz com RT e oclusão de ambiente no modo qualidade. Tá na tela aí a nova versão agora do gráfico de AIDA, já com os marcos aí da transferência da luz, para você entender a dinâmica de sombra, de difusão, de transferência e emissão de luz, os pontos mais fortes da emissão, os pontos mais avermelhados, o sombreamento. A gente verifica nessa cena do corredor, que é muito legal para fazer esse teste, tem bastante iluminação direcional com mapa IES, que eu já tinha explicado isso no vídeo anterior, vou deixar o link aqui para vocês. Cara, isso foi muito legal, que a gente mostra que principalmente eles usaram a parte do Ray Tracing, e não só para oclusão, mas também para o sistema de iluminação beneficiar. A reflexão no geral não é para a poça d'água estática, que aliás nem tem colisão, é bem ridícula aquela poça, mas é para a iluminação do ambiente. Você pode ver que o canto amarelado ali de AIDA se prevalece, ou seja, tudo está sendo iluminado indiretamente em The Callisto Protocol. Isso dá uma ambientação mais legal, e a oclusão, o Ray Tracing com oclusão deu um sombreamento mais natural, né? Não é um esmagamento da sombra em si, ela se propaga mais naturalmente. Dá uma olhada agora na versão de performance, que não tem Ray Tracing, como ela é mais chapada, né? Ela é mais chapadinha aí também. Tem ainda a difusão, mas é bem menor a escala de difusão, e o sombreamento começa a ficar mais denso, mais forte, fica mais escuro, porque não tem uma propagação muito linear. Comparando as três versões agora na mesma cena, inclusive a do PlayStation 4, olha na tela como a versão do PlayStation 5 Performance do PlayStation 4 se assemelha bastante, e a versão com qualidade do PlayStation 5 acaba tendo uma diferença grande no gráfico. A ideia desse gráfico não é quem sobe mais, quem sobe menos ganha. A ideia é a
a propagação. Então a gente tem uma propagação muito mais homogênea do lado do modo qualidade, isso atribuído claramente ao Ray Tracing também desse modo. Olhando o PlayStation 5 qualidade e PlayStation 5 performance em áreas mais claras, a gente verifica que essa entonação diminui um pouco. Então ela apoia muito mais o sistema de iluminação, Ray Tracing, da parte de reflexão e da parte de oclusão em ambientes mais escuros. Então isso foi uma decisão bacana para o jogo, porque ofertou uma qualidade melhor, mas com uma perda considerável de resolução no modo desempenho, aliás, no modo qualidade. No entanto, também é importante observar nessa análise e que a gente não haja com Ray Tracing como ouro dos bobos, que poderia ter chegado em níveis idênticos ou parecidos sem adição do Ray Tracing, aumentando o nível de resolução em todos os modos e entregando aí mais visuais effects e outras coisas. Isso porque a gente tem um exemplo da própria Unreal Engine 4 do Gears, dá uma olhadinha aí nesse ponto aí escuro também, refletivo, que não tem Ray Tracing e faz um trabalho muito bom também, e faz um trabalho bem parecido e pode ser um trabalho que poderia ter utilizado em Decalisto Protocol, que inclusive tem texturas com materiais PBR de altíssima qualidade, superiores a Gears, e provavelmente ficaria melhor. O que eu tô falando resume-se dentro dessa imagem que você tá vendo agora. Você vê que do lado da qualidade a gente tem uma dispersão, uma difusão de luz e uma reflexão maior quando bate na chapa difusa. Na modo performance a gente perde toda a difusão, mas ainda mantém o nível aí de emissão e reflexão. E na parte do PlayStation 4, além de a gente perder a sombra, a gente também perdeu um objeto lá em cima. Ele foi embora, sumiu. O PlayStation 4 renderiza o que quer na hora que quer. Cara, tá muito ruim essa versão do PlayStation 4. Enfim, essa cena representa muito isso, e olhando a cena de qualidade com a de Gears, a gente vê na Unreal Engine 4 como era possível chegar a esses níveis sem utilizar o Ray Tracing. Então o Ray Tracing ou foi uma vontade própria ou uma decisão comercial. Por falar em luz, aqui temos outro pecado. Não sei se vocês perceberam jogando Decalisto Protocol, ele tem uma luz fantasma, ele tem uma lanterna fantasma, é o Gasparzinho. Toda vez que você chega perto a uma parede, ele aciona um ponto luminoso, que parece ser uma lanterna. E quando você vira para o personagem, essa lanterna não existe. E não tem nenhum ponto de emissão. A luz é fantasma. A luz não existe. É uma luz gloriosa que aparece quando você colide com as paredes do jogo. Cara, isso é um erro bizarro de level design, um erro artístico. Vamos dar uma olhada na nossa POC aqui do DG. Na Unreal Engine 4 eu peguei um modelo básico da Unreal Engine, em terceira pessoa. A gente pega uma luz direcional, coloca o mapa IES e só fixa ela. Agora a gente anda com o personagem. A gente tem o mesmo resultado de Decalisto Protocol. Uma luz sendo emitida de um personagem em movimento, e essa luz não aparece em nenhum lugar quando nós viramos para ele. Por quê? Porque nós não criamos uma malha 3D com uma cor emissiva para que representasse a saída de luz. Como eu fiz agora, colocando essa bolinha aí, nós colocamos agora o material emissivo junto com a nossa luz direcional. Agora sim, nós temos uma fonte de luz. É preciso não só colocar luz, é preciso colocar o material emissivo para que se crie a simulação de que algo está emitindo luz em um jogo. A luz é um ativo próprio, ela não precisa de uma lanterna num jogo, ou seja, os caras falharam miseravelmente aí. Pelo amor de Deus, falar que o jogo é Quad A e coloca uma lanterna fantasma no personagem. Falamos de luz, falamos de Ray Tracing, falamos de peso, falamos de decisões, falamos de PBR, e tudo isso compromete claramente performance. Como tá de performance Decalisto Protocol no PlayStation 5? FPS na tela aí, no modo 30, a gente não tem muito segredo, ele mantém um bom nível, Dynamic Resolution funciona bem, traz uma boa apresentação visual para a gente, junto com esse Ray Trace, e consegue manter os níveis a 30 quadros por segundo. Como você está observando aí, a gente captura cenas que exigem mais e ele passa no teste sem maiores problemas. Já no modo 60, existe uma batalha para se manter aí no target de 60 quadros por segundo. Na grande maioria das vezes ele varia de 58 a 60, mas se mantém numa boa estabilidade. Mas existem picos como esse que você está vendo aí, quando em uma batalha mais intensa e com FOV à volta muito maior, que esse é o centro da prisão Calisto, a gente cai aí quedas de até 47. É importante entender que a queda não ocorre por conta da
batalha, como muitos podem observar. Ela acontece por conta do ambiente, quando nós viramos a câmera. Vamos dar uma repetida aí. Na hora que ele está colocando o soro no pescoço, a gente percebe que se mantém a 47, já tinha acabado a batalha. Ou seja, é o FOV, é a quantidade de malhas que estão sendo renderizadas e o texture stream deficitário que não diminui a resolução e não segurou a performance nesse momento. Mais uma vez, uma técnica de quase 10 anos atrás. Cara, os desenvolvedores de The Callisto Protocol são sêniors, mas eles são tão sêniors que eles ficaram no passado. Eles estão utilizando técnicas muito padrões e aparentemente se negaram a mudar a engenharia da engine no pipeline de saída, como por exemplo a The Coalition fez. A gente deu exemplos de Gears aqui, mas a The Coalition mudou muito a Unreal Engine. E parece que The Callisto Protocol quis criar um Next Gen numa engine old gen e não quis mudar nada de engenharia. Falando em fogo, meu amigo, é uma coisa que é um detalhe, mas é um detalhe importante, afinal de contas, é uma análise de um jogo Quad A. Esse fogo de The Callisto Protocol e alguns visuais effects dele realmente não convencem muito no aspecto de realidade. Vamos para a POC de novo do DG, na Unreal Engine 4, no mesmo local que a gente colocou a luz fantasma lá e explicou para vocês. Agora a gente vai no Starter Kit da Unreal Engine. O Starter Kit é o Kit Noob, vem junto com a engine lá no modelo e você coloca. Tem um foguinho lá, a gente arrasta o fogo e coloca. E agora compara com o fogo de The Callisto Protocol. Eu não sei o que é pior, eles se parecerem ou parecer que o Starter Kit da Unreal Engine 4 tem um movimento melhor do que o de Callisto Protocol. Porque esse da Unreal Engine 4 já é ruim, porque ele é um Starter Kit, não é para ser usado no jogo, é só para você brincar e entender. Então, cara, isso realmente me deixou boladão, esse fogo. Cara, sei lá, é um Quad A, né? Os caras poderiam ter gastado fazendo um foguinho melhor, já que tinha uma equipe de renderização na Espanha. Ok, vamos falar do áudio, uma coisa interessante para falar de Callisto Protocol, jogo de terror. Áudio é fundamental, é importante. O áudio é imersivo sim, tem boa qualidade, espalha bem. No Tempest Áudio 3D do PlayStation 5 funciona uma delicinha, fica da hora. No entanto, estamos analisando um jogo AAA, na verdade um Quad A, então a gente precisa apontar algumas coisas. Por exemplo, em algumas cenas ele espalha demais o som. Vamos dar uma ouvida primeiro e aí a gente volta. Como você pode observar, tinha uma música, uma técnica antiga de tentar dar susto, de tentar deixar tensão no player. Será que vai aparecer um monstro? Será que não vai aparecer um monstro? Como eu disse, isso é uma técnica antiga. Os jogos de terror hoje em dia prezam pelo silêncio. Às vezes dá mais susto do que colocar uma música à la John Williams de Star Wars, mas The Callisto Protocol optou por isso. O problema é que quando você tá na batalha, a música também continua, vem um monstro grunhindo, o som da porrada, o som do ambiente, o som do fogo, o som do sangue, o som do gore, e tudo começa a sair som simultaneamente. E você olhou na frequência de AIDA aí, de AIDA áudio, como ele chega a todas as escalas de frequência simultaneamente. Cara, para muitos isso não é nenhum problema, mas para quem tem ouvidos mais sensíveis, isso é bem aterrorizante, não do ponto de vista positivo para o jogo de terror. É muita frequência sendo difundida de uma vez no seu ouvido. Eu achei isso um pouco de exagero do game. A versão de PlayStation 5, tanto no modo qualidade quanto no modo performance, é altamente jogável. Apesar dos apontamentos que nós fizemos aqui, no macro funciona tudo muito bem, dá para ter uma imersão. O jogo em si, do ponto de vista de terror, eu jogo bastante jogo de terror, não achei que deu tanto susto quanto deveria ou quanto foi prometido, mas ele entrega aí um enredo bacana, né, para que você aí consuma. A versão de PlayStation 4 deve ser evitada a todo custo. Você que não tem um PlayStation 5 ainda, use esse dinheiro para comprar outro jogo, para fazer outra coisa no final do ano.
sei lá, faz um churrasco, cara, mas não gasta aí dinheiro com Decalisto Protocol, você não vai estar com uma experiência sólida, espera tu comprar um PlayStation 5 aí pra conseguir. A parte do Ray Tracing realmente é funcional, no entanto desnecessária, como eu disse, poderia ter atingido de outras maneiras o mesmo efeito visual e dado mais vazão à resolução e outros artifícios do jogo, como os próprios VFX, as partículas de fogo e outras coisas mais. Decisões estranhas de Decalisto Protocol devem trazer aí os problemas que ele trouxe e as polêmicas que ele gerou. Decalisto Protocol é um Frankenstein. Ele tenta ir para o futuro com modelos 3D incríveis, com um motion capture sensacional, com toda uma volumetria imensa artística, mas se agarra no passado no motor gráfico e ainda vai mais para trás com consoles old gen. Ele se nega a modificar o motor gráfico e aprimorar para fluxos mais modernos, o que corrobora a problemas que a gente vê. Ele não faz uma otimização detalhada e usa técnicas ultrapassadas nas versões anteriores, sumindo objetos e malhas 3D no PlayStation 4. Decalisto Protocol tentou tudo. Ele tentou ir para o passado, tentou se manter no presente e quis ir para o futuro. Ele tentou, mas ele conseguiu mais ou menos no passado, no presente e no futuro. Ele é um pedacinho de cada coisa, ele mostra muito bem o que a gente vai ter de qualidade visual, mas ele também mostra muito bem quando os desenvolvedores negligenciam a engenharia, que é fundamental. Ele soa como uma arrogância artística, Decalisto Protocol. Artistas ultra talentosos que se negam a utilizar tecnologias mais modernas ou que optaram e acharam que conseguiriam ofertar sem ter as tecnologias mais modernas como ferramenta para eles. E tudo isso deve ter causado todas as polêmicas. Mas no final, no PlayStation 5, qualidade e performance dá para jogar de boa, sim. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e o próximo é o Xbox Series SX.